Eu, antes de iniciar meu pronunciamento, também queria fazer uma saudação ao senador Regufe, reconhecer a sua postura, mesmo divergindo em muitos pontos aqui nessa casa, no plenário, mesmo Vossa Excelência sendo um crítico de muitas atitudes do governo, achei importante sua postura de vir aqui reconhecer uma medida tomada pela presidenta Dilma, que eu considero uma das medidas mais importantes aí nesse pacote de ajuste fiscal. Sei que ainda temos muito que avançar, mas com certeza é uma medida importante. Então, queria enaltecer sua postura e o fato de Vossa Excelência reconhecer isso. Hoje, senhor presidente, é uma data muito importante. Dia 25 de maio é um dia de comemorações grandes no calendário nacional. Me antecedeu aqui o senador Cristóvão Buarque, que fez um bonito pronunciamento sobre o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. E falava o senador Cristóvão sobre um movimento que nós temos lá no Paraná. E queria dizer a Vossa Excelência que a pessoa que Vossa Excelência referiu é a nossa ex-deputada Arlete Caramês, mãe de um menino desaparecido e que lutou muito para que esse movimento das crianças desaparecidas tivesse uma pauta nacional. Então, também cumprimento Vossa Excelência por esse discurso. E temos um outro dia importante hoje, que é o Dia Nacional da Adoção, dos filhos de coração, dos pais e das mães de coração. Importante também os avanços que nós tivemos na área da adoção. Quero saudar aqui a todas as famílias que têm uma criança do coração em seu meio. E hoje é dia também, Dia Nacional do Trabalhador e da Trabalhadora Rural. E eu quero especialmente me dirigir a eles, até pela característica do meu estado, o estado do Paraná, um estado com base agrícola muito forte, agricultura familiar e com um grande número de trabalhadores e trabalhadoras rurais. O Dia do Trabalhador Rural, dia 25 de maio, foi instituído em 1963. Segundo dados da PNAD e do IBGE, em 2013, existem no Brasil cerca de 15,2 milhões de homens e mulheres ocupados no meio rural. Uma presença que vem se reduzindo desde 1985, quando nós tínhamos 23 milhões de trabalhadores rurais no país. As projeções do DIEESE apontam para apenas 8 milhões e 200 mil trabalhadores rurais em 2050. Teremos uma redução considerável, uma redução evidente nos números de trabalhadores que, ao final e a cabo, são responsáveis por colocar a comida na mesa de todos os brasileiros e brasileiras, especialmente a grande maioria que vive nas cidades e, muitas vezes, sequer tem conhecimento do trabalho e do esforço empreendido na produção de cada um dos alimentos que come. Esses mesmos trabalhadores e trabalhadoras são igualmente responsáveis pelos números extraordinários do agronegócio brasileiro, que tanto tem contribuído para a nossa balança comercial e para a elevação do PIB no país. Desde 1963, com o Estatuto do Trabalhador Rural, passando pela chamada Lei Ferrari, de 1971, e posteriormente pela Constituição de 88, os trabalhadores e trabalhadoras rurais do país vêm ampliando seus direitos e percebendo melhorias evidentes em sua qualidade de vida. Porém, ainda há muito a fazer. Se de um lado os direitos foram ampliados, de outro ainda temos o desafio de buscar beneficiar a todos. Afinal, dos 4 milhões de trabalhadores assalariados rurais no país, 60%, cerca de 2 milhões e 400 mil trabalhadores, atuam na informalidade e com salários menores que os formais. E há que se dizer que o salário dos trabalhadores rurais formais já é muito inferior ao salário dos trabalhadores na cidade. São, portanto, mais de 2 milhões de trabalhadores na informalidade no Brasil. Só no Nordeste são 1 milhão nessa situação. Além disso, segundo dados da PNAD e do IBGE, de um ano atrás, 78,5% dos trabalhadores assalariados rurais informais tinha rendimento médio mensal de até um salário mínimo, sendo que quase metade desse total, 34%, recebe menos de um salário, senhor presidente. Nesse sentido, senhoras e senhores senadores, no momento em que celebramos o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora Rural, é importante estarmos cada vez mais vigilantes na defesa desta categoria, pois sem amparo legal, os trabalhadores não têm direitos trabalhistas e previdenciários, como aposentadoria, o auxílio-doença, pensão por morte, férias, descanso semanal remunerado,
13º, hora extra, licença maternidade e paternidade, aviso prévio, fundo de garantia de tempo de serviço e seguro-desemprego. A informalidade também aumenta o risco de o trabalhador ser exposto a situações de trabalho escravo, o que tem muito acontecido ainda no nosso país, apesar dos avanços que tivemos no combate a essa situação. E para o trabalhador rural, mesmo formalizado, é sempre mais difícil conseguir ter acesso à previdência e aos benefícios sociais. Enfim, quero aproveitar essa data para parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais desse país. Em especial, quero dirigir-me aos paranaenses, ao meu estado do Paraná. Presto as minhas sinceras homenagens e o devido agradecimento ao trabalho duro e dedicado que tanto produz para toda a população brasileira. Afinal, de sol a sol, de safra entre safra, de semeadura à colheita, da engorda ao abate, lá estão milhões de brasileiros e brasileiras laborando pelo crescimento deste país. Gostaria, senhor presidente, antes de encerrar aqui a minha presença na tribuna, também noticiar e falar sobre um projeto que apresento, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que apresento no dia de hoje a essa casa. E aproveito isso na mesma semana da 18ª Marcha dos Prefeitos a Brasília. Anuncio a proposta de emenda à Constituição número 61 de 2015, que entendo que poderá beneficiar enormemente todos os municípios e todos os estados do país e colaborar de forma decisiva para o aprimoramento do processo orçamentário nacional. Trata-se de proposição que submeto à apreciação da Casa, que altera o artigo 166 da Constituição Federal para autorizar a apresentação de emendas individuais ao projeto de lei do orçamento anual da União diretamente ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios. De forma mais direta, portanto, a proposição visa possibilitar que as emendas individuais dos senadores e dos deputados sejam apresentadas ao projeto de lei e possam aportar recursos diretamente ao FPE e ao FPM, beneficiando o município que se quer colocar o recurso. Tal iniciativa tem como objetivo aprimorar, desburocratizar e reduzir custos na execução das emendas parlamentares. E, além disso, sanar as dificuldades fiscais que vêm sendo observadas já há vários anos na relação entre Caixa Econômica Federal e o Tesouro Nacional, causadas pela administração dos repasses pela Caixa e, muitas vezes, pela demora nos pagamentos das taxas de administração à referida instituição financeira. Com a alocação direta dos recursos aos fundos de participação, haverá maior agilidade nas transferências de recurso com consequente redução da burocracia, o que geraria economia para a União, além de maior autonomia para estados e municípios. Isso ocorreria tendo em vista que os recursos, além de alocados diretamente nos fundos de participação, seriam considerados como pertencentes ao ente federativo nos exatos termos dos demais recursos desses fundos e como são dirigidas as emendas parlamentares. Assim, em vez do Congresso votar o orçamento com valores alocados em projetos específicos para estados e municípios, os parlamentares teriam a faculdade de destinar os valores correspondentes aos já referidos fundos, ficando a cargo dos entes federativos a escolha dos projetos beneficiados, que poderiam ser, inclusive, discutidos com o parlamentar que vai beneficiar o município. Evitar-se-á, com isso, que os entes federativos tenham que apresentar projetos com custos altíssimos, que a União tenha que igualmente despender recursos para analisar e celebrar convênios. Com a alteração da proposta, a sistemática se resumiria a repassar diretamente os recursos aos entes federativos por meio dos fundos, sendo esse recurso repassado na sua totalidade para o município ou o estado que o parlamentar quer beneficiar, sem abrir mão da fiscalização rigorosa da utilização desses recursos. Assim, a gente elimina a burocracia utilizada para a gestão dos convênios nos estados, nos municípios e na União, significando economia aos cofres públicos, sem prejuízo da fiscalização da Controladoria Geral da União,
e dos tribunais de contas da União e dos Estados. Vale ressaltar que, na medida em que as emendas individuais possuem execução obrigatória, nos termos da Emenda Constitucional número 86 de 2015, não se fixou limite para que o parlamentar aloque tais valores diretamente aos fundos de participação. Nesse sentido, esperamos que a alteração sugerida melhore a qualidade dos repasses referentes às emendas parlamentares. Além disso, os estados e municípios terão maior autonomia para executar os projetos conforme as suas necessidades, o que melhoraria a eficiência na alocação dos recursos públicos. Ao passo que eu solicito o apoio dos senhores e senhoras senadoras à matéria, reafirmando meu entendimento de que se trata de uma proposição que poderá beneficiar muitos todos os municípios do país, chama a atenção de todos os prefeitos e prefeitas, da Confederação Nacional dos Municípios, das demais associações municipalistas, da Frente Municipalista, muitos dos quais aqui estarão em Brasília agora, nesta semana, a partir de hoje e amanhã, para se somarem ao apoio desta PEC, de forma que possamos aprimorar ainda mais nosso pacto federativo e o processo orçamentário, fazendo com que as emendas para o ano de 2016 já possam ser apresentadas também nessa modalidade. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhoras e senhores senadores. Senadora, acho que só uma partezinha, estava ouvindo a Vossa Excelência. Senhor presidente, primeiro quero parabenizar Vossa Excelência por lembrar um dia tão importante para aquelas pessoas que são importantíssimas para o nosso país, que são os trabalhadores rurais. Sem nenhuma dúvida, homens das mãos calejadas, senhoras das mãos calejadas, nossas camponesas, são aquelas pessoas que estão ali acreditando nesse país, acreditando na nossa terra, acreditando na nossa agricultura, acreditando no setor primário, para alavancar a economia do seu estado, do seu município e do nosso país. Portanto, quero fazer minhas as suas palavras, quero congratular-me com a palavra de Vossa Excelência e saudar todos os colonos, todos da agricultura familiar do meu estado de Roraima, que são muitos, desde do colônio, dos assentamentos, das colônias, das suas pequenas propriedades, as comunidades indígenas que fazem parte desse contexto, e eu quero parabenizar. Por último, essa iniciativa dessa PEC de Vossa Excelência, essa proposição, sem nenhuma dúvida, ela é acalentadora para a grande aflição que hoje tem os prefeitos. Então, Vossa Excelência teve uma luz muito bonita, muito brilhante, tanto quanto Vossa Excelência, para realmente, e conte com o meu apoio, aí for precisar, para que isso realmente possa ir, colocar as emendas e vir ajudar os prefeitos. Parabéns, Vossa Excelência. Obrigada, agradeço muito sua parte, senador, e quero também fazer uma saudação aos agricultores de Roraima. Aliás, temos muitos paranaenses no seu estado, temos muito em comum, agradeço muito. Muito obrigada.